Muito bem, aliados de Daniel Silveira criticam o resultado da votação na Câmara e alertam para precedente aberto pela Casa confirmar a decisão do STF. E sobre esse assunto e também os desafios agora da Câmara, nós vamos falar agora no Jornal da Manhã com o deputado federal Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que é líder da bancada no partido na Casa. Deputado Vitor Hugo, eu gostaria que o senhor falasse, ontem a Câmara se vergou o Supremo, os deputados não quiseram um embate com o Supremo Tribunal Federal. Bom dia ao senhor. Bom dia, Matos, bom dia, Lívia, e bom dia a todos que estão aqui conosco na Jovem Pan. Ontem, na nossa perspectiva, na perspectiva da maioria absoluta aí da bancada do PSL, foi um dia muito triste, um dia em que a Câmara dos Deputados abriu mão de uma das prerrogativas parlamentares das mais importantes para a representação popular, que é, na verdade, a essência de estarmos no parlamento. Quando um deputado federal ou um senador vê a sua imunidade parlamentar material, que é a inviolabilidade das suas opiniões, palavras e votos, ser mitigado, no fundo, quem perde é a população, que não consegue ver de uma maneira direta as suas ideias refletidas no plenário da Câmara para influenciar uma votação, para muitas vezes iluminar um debate. E é importante que os deputados possam, então, expressar suas opiniões, palavras e votos, como a Constituição nos garante no artigo 53, sendo invioláveis no que diz respeito ao aspecto criminal e ao aspecto civil. E isso foi mitigado ontem. Nós ficamos realmente muito tristes. Vimos também a repercussão disso nas redes sociais e na população em geral, em grande parte da população, que, embora reconheça que houve excessos nas falas do deputado Daniel Silveira, inclusive ele reconheceu isso, pediu desculpas, mas, por outro lado, é muito ruim ver a Câmara dos Deputados não se tornando ou não se mantendo altiva em relação às prerrogativas que são extremamente importantes para nós. Deputado, bom dia. O que o senhor espera da comissão que vai discutir o alcance da imunidade parlamentar? Bom, a gente espera que haja a delimitação correta, e que sejam estabelecidos os limites que permitam efetivamente que um deputado federal possa se expressar e possa levantar os argumentos e fazer críticas duras, inclusive aos outros poderes, e até porque o parlamento é o poder que tem condições que gera as leis, que modifica a Constituição Federal e que só pode fazer o debate profundo, sincero, acerca dessas modificações se houver a liberdade de expressão. Então, cada partido aí vai indicar um membro dessa comissão. O PSL, nós ainda não decidimos qual vai ser o deputado que nós vamos indicar para participar dos trabalhos, mas certamente alguém com conhecimento jurídico e também com uma atitude mediana, ponderada, moderada em relação a tudo que está acontecendo, para que possa contribuir de maneira a construir, então, uma delimitação que, ao mesmo tempo que evite a configuração de cenas como a que nós vimos ontem no plenário, e acompanhamos ao longo da semana, mas também permita, de novo, que a gente consiga fazer os debates com a profundidade, com os embates de ideias que são sempre necessários para a construção de algo melhor. Deputado, só para a gente poder entender, claro que tudo aquilo que ele falou, então o senhor necessariamente não concorda, mas o caminho seria um processo, inclusive em relação a ele, quer dizer, o caminho não seria o caminho da prisão, é isso que feriu de fato aí essa questão da imunidade, seria isso? Exatamente, como a Constituição diz que, primeiro, a Constituição diz que os deputados são invioláveis civil e criminalmente por palavras, opiniões e votos. Então, a inviolabilidade, a Constituição não existem palavras, meias palavras ou palavras que são colocadas que não foram escolhidas exatamente para estarem na posição que estão. Inviolabilidade é uma palavra muito forte. Está falando aí de não relativização, de ser algo intocável, de ser algo, não vou dizer absoluto, porque nada na Constituição é 100%, absoluto, mas leva para um campo
muito mais próximo de algo pétreo do que algo extremamente relativo, né? E algo inviolável é algo muito duro. E, por outro lado, ou seja, se a gente não poderia discutir o conteúdo da fala, porque os deputados são invioláveis nas suas falas, por outro lado, existe a questão da imunidade formal, que é a impossibilidade de se prender um parlamentar, a não ser que em flagrante de crime inafiançável. Na nossa visão, não havia flagrante, porque essa tese de que, né, lançado um vídeo nas redes sociais, quem cometeu algum crime através do vídeo estaria no eterno flagrante, porque o crime seria permanente, é uma tese que está sendo criticada por um sem número de juristas pelo Brasil, e tenho certeza que será criticada mundo afora. E a outra tese, a outra componente, né, da imunidade formal, que diz respeito ao crime inafiançável, né, a construção também que foi feita na decisão, dizendo que qualquer crime, 80% dos crimes brasileiros, no Código Penal e também nas leis penais extravagantes, poderiam se transformar em inafiançáveis desde que presentes os critérios ou os pressupostos para a prisão, para a decretação da prisão preventiva. Então, nesse sentido, todos os crimes poderiam ser inafiançáveis, né, desde que presentes os pressupostos. E aí geraria um enfraquecimento completo da imunidade formal. Então, é isso mesmo, Matos. Nós achamos que a prisão foi ilegal, inconstitucional, incorreta, e imaginamos que a delimitação correta da imunidade, da inviolabilidade material deveria ser feita, como será feita no Conselho de Ética da própria Câmara, que é a quem cabe delimitar exatamente até que ponto o deputado pode ir nas suas críticas ou nas suas falas. Deputado, há quem questione o silêncio do presidente Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, ele trai um aliado ou é melhor ele não se envolver neste momento? Eu entendo a postura do presidente Bolsonaro como uma postura respeitosa em relação aos demais poderes. Esse não é um conflito que envolva a presidência ou o poder executivo, e embora tenha certeza ou imagino que no coração e na mente aí do presidente, pela situação como um todo, ele deveria e deve estar preocupado, e também pela ligação pessoal que tem com o Daniel, certamente está preocupado com a pessoa, né, no sentido humanitário, institucionalmente, na minha visão, e eu acho que na visão do poder legislativo como um todo, e imagino que do poder judiciário também, a postura dele foi correta de não se envolver para que também algo que seria, não vou dizer uma crise, mas pelo menos um embate institucional entre dois poderes não acabasse virando uma crise nacional com a entrada de um terceiro poder e algo que poderia, inclusive, sair do controle. Então, acho que a postura do presidente está correta. Ainda nessa linha, né, deputado, de fato, né, tudo aconteceu na virada de terça para quarta, a Câmara demorou para agir, não foi na própria quarta-feira, na quinta marcou para amanhã, o próprio presidente Arthur Lira recomendou ao presidente, olha, Bolsonaro, não entra nessa questão, como o senhor disse, vai misturar o governo, mas de qualquer forma houve uma tentativa aí, não se sabia o que fazer em relação a esse caso. O senhor acredita que se a votação fosse fechada, exemplo aí das presidências da casa, na escolha de Arthur Lira, esse resultado poderia ter sido diferente? Bom, Matos, primeiro, assim, eu não acho que houve uma demora na apreciação, e como é um tema extremamente delicado e importante, e foi o que eu falei na tribuna da Câmara ontem, eu acho que cada deputado e cada deputada será julgado 10, 15, 20, 30 anos ainda à frente, e a cada eleição pela forma como votou, como se portou na noite de ontem. Então, era necessário realmente muitas conversas, até por causa do próprio rito, da garantia da ampla defesa do contraditório para o deputado Daniel Silveira, e também para que os partidos e as bancadas tomassem as suas decisões da maneira como se posicionar. Realmente era um grande dilema para todos os deputados, para todos os partidos, porque se de um lado entendiam que a fala poderia ter sido, e como foi admitido pelo próprio Daniel, algo exagerado,
de outro, não se queria tornar esse um precedente de maneira, um precedente de caráter geral que pudesse diminuir as imunidades ou as garantias prerrogativas dos deputados. Então, por isso que houve esse, vamos dizer, um alargamento do tempo para que o cenário ficasse mais claro. Foi importante que esses dias aí se passassem para que, pelo menos, os deputados pudessem tomar suas decisões com consciência. E eu acho que o fato da votação ser aberta, porque a Constituição determina que seja aberta, nesse caso, eu não sei se o resultado seria diferente, eu não consigo avaliar isso. Eu acho que, nesse caso, cada deputado votou com a sua consciência e também sendo orientados aí pelos presidentes de partido e os seus líderes. Deputado, para a gente finalizar, a defesa de Daniel Silveira disse que pode recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos para tentar liberar o deputado federal. O senhor acha que o caso poderá chegar a essa instância no Tribunal de Haia? Bom, eu acho que essa é uma decisão exclusiva aí da defesa técnica do deputado, mas eu acredito que, diante do gesto que a Câmara fez ontem, mantendo a prisão, mesmo com os nossos votos contrários, e diante da manifestação do próprio presidente Arthur Lira, que fez questão de caracterizar na sua fala, e a própria relatora, de que esse seria um ponto fora da curva, diante na visão deles, e também até do próprio Daniel, do exagero na fala, do conteúdo da fala do Daniel, que o Supremo Tribunal Federal também, e esse é o nosso desejo, relaxe a prisão ao longo da semana que vem, entenda como um gesto de respeito ao Supremo e que determine a aplicação de uma medida cautelar diferente da prisão, para que, até diante da postura do Daniel, que pediu desculpas ao país, pediu desculpa a todos aqueles que se sentiram ofendidos com suas palavras. Então, a nossa esperança é que isso aconteça, sem prejuízo dos diversos julgamentos em diversas instâncias a que o Daniel será submetido internamente com o Conselho de Ética, externamente pelos eleitores, é um julgamento que já está ocorrendo, e também no plano judicial, com o processo que certamente será aberto a partir da denúncia que a PGR já apresentou e que será que tramitará aí no Supremo Tribunal Federal. Agradecemos então ao deputado Vitor Hugo, líder do PSL na Câmara. Deputado, muito obrigado, um ótimo final de semana para o senhor, muito bom dia. Bom dia, Matos, bom dia, Lívia, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um grande abraço.